Bom, indo diretamente à questão que me coloca, eu começo por cogitar esta unidade temática da seguinte forma. Eu penso que Angola tinha tudo para continuar a subir a nível do ranking da liberdade de imprensa, porque quando o Presidente da República tomou posse no seu primeiro mandato, dava indicadores claro e evidentes de que veio para efetivamente reformar o anterior quadro e trazer um outro figurino para aquilo que é de resto o exercício livre, quer da liberdade de imprensa, quer da liberdade de expressão e quer do exercício dos outros direitos cujo a Constituição consagra como fundamentais atinente à vida da pessoa humana. E perdeu com neste âmbito, perdeu a oportunidade de ser tido na história política nacional como o pai da liberdade em Angola. Bem, podia ser visto se quisesse continuar com aquela roupagem que estava a demonstrar como no fim do seu primeiro e concomitantemente se fosse depois reimpulsado do segundo mandato como o pai da liberdade em Angola, o verdadeiro reformista dos órgãos do Estado, das instituições, etc, etc. Bom, mas infelizmente, no decurso da marcha começou a demonstrar que estava a resvalar para a decadência desta visão política, daquela dinâmica que havia trago aos angolanos, que criou algum suspense e alguma expectativa em sentido positivo. Penso agora que Angola está efetivamente em queda livre, no que tange a liberdade de imprensa. Como pode saber, a maior parte dos órgãos de comunicação social, de domínio privado sobretudo, no âmbito desta suposta luta do combate à corrupção e repartimento coercivo dos patrimônios do Estado que foram ilicitamente surrupiados, supostamente do erário público, ou do Tesouro Nacional, ou do patrimônio do Estado, estão a ser consumidos, depois de serem, supostamente recuperados, estão a ser consumidos pelo Estado, no caso, enquanto sujeito processual da causa de que litiga, sem que o processo efetivamente se conheça dele um desfecho condenatório, decisivo, definitivo, junto do órgão judicial, que não permite com que aquele que é parte no processo possa fazer um recurso de última instância, porque esgotaram-se o poder de recorribilidade. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? O processo, para além de estar evado de vícios de forma, vícios de legalidade e outros também de interferência política, penso que não poderia nunca, em sentido geral, em momento normal, ter que passar para a esfera do Estado. Podia ser a título preventivo, mediante uma medida qualquer, do ponto de vista processual admissível por lei, mas nunca podia ser objeto de exploração imediata. Ora, mas com isso o que é que eu quero dizer? Quero dizer que uma TV Palanca, em matérias de televisão, uma Zap Viva, a própria TV Zimbo, que tinham autonomia privada plena, hoje passaram para a esfera do domínio patrimonial do Estado. Como é que está a comunicação social em Angola? Está monopolizada. Quer dizer, estamos a ver um Estado que reconverteu-se a alergia, a uma tendência de alergia permanente, de não querer ouvir críticas. Se ver bem, quando o presidente toma posse, veio com um discurso de que vai combater os bajuladores, vai combater o nepotismo, vai combater o tráfico de influência, vai combater a corrupção. Mas hoje por hoje, a maior parte das pessoas que são indigitadas nos cargos públicos são aqueles que mais falam bem do presidente da República. Mas a questão dos órgãos de comunicação social que passaram agora para a esfera dos Estados foram constituídos com fundos públicos e a justificativa para passar para a esfera do Estado. Não, foram supostamente constituído com fundos públicos. Supostamente por quê? Porque até prova o contrário. E aqui em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Essas pessoas, em sede de discussão e julgamento, podem provar que aquele dinheiro não é de proveniência pública. Portanto, se o processo não tem ainda um desfecho em definitivo, não há uma sentença condenatória transitada e julgada, que diz que o indivíduo é culpado e contra ele lhe é imputado, aquela sentença, ele não pode o Estado fazer uso exploratório destes bens, porque ainda não é dele. Ainda não se reconverteu em definitivo para a esfera patrimonial do Estado. Pronto, mas aqui denota-se claramente que há uma tendência, primeiro, de fazer parecer que está-se a trabalhar. Segundo, de mostrar que, efetivamente, eu estou no poder e eu que mando. Bem, o Estado
no litígio entre particulares, porque ela que vem como parte, e atendendo o princípio da igualdade de armas entre as partes, ele não goza do poder do ius impere, ou seja, não tem o poder da autoridade pública suficiente, porque ele é parte processual. Bem, mas eu gostava de dizer o seguinte, bem, o Dr. Paulo, naturalmente, Dr. Vita, ele é militante ativo do partido que sustenta o governo, não vai ter uma posição diferente. Eu, no lugar dele, também teria que ser a mesma posição. Isso não é discriminatório, é a posição que ele deve ter. E nós respeitamos isso. Mas os factos falam por si. Repara que pelo menos eu aponto o ano de 24 de agosto, ou seja, o agosto de 2022, como o pior momento de que se resistou a nível da liberdade de imprensa em Angola. Falo precisamente por causa da situação das eleições gerais que decorreu em Angola, e nós vimos uma comunicação social pública a favorecer muito mais o partido MPLA do que os outros que estão do lado da oposição. Não havia nem sequer equilíbrio, nem sequer equitatividade do ponto de vista da redistribuição dos tempos de antena. Via-se que passava na íntegra, na plenitude, todos os comícios, todos os atos políticos do partido MPLA, e os dos outros, quase que em alguns momentos, muito resquício, passava em algum flash informativo, qualquer coisa de 1 minuto, 2 minutos e meio. Ora, isso demonstra categoricamente que o processo, a marcha do processo da liberdade de imprensa em Angola ainda está refém do sistema político. Isso não é bom. Só por isso é que Angola baixou categoricamente, desastrosamente, 26 lugares a nível do ranking da liberdade de imprensa. Isso é mau para o país. Significa dizer que deve levar a reflexão de quem governa o país, de que não está a caminhar a bom ritmo neste domínio. É preciso, com humildade política, fazer um recurso estratégico. Porque eu acho que o presidente atual tinha tudo para fazer bonito e melhor do que quem já passou nos comandos do cadeirão máximo da República de Angola. E ele deu indicadores no primeiro mandato, deu indicadores no início, na incipiência do começar do seu primeiro mandato, mas depois houve um recuo que nós não percebemos por que gota d'água o senhor presidente da República recuou nesse domínio. Ora, o monopólio está à vista. Há uma clara evidência de que a liberdade, a imprensa angolana quer, e repara que mesmo no domínio privado, das 120, do ponto de vista radiofónico existente, só apenas, salvo erro, 20 que pertence ao domínio privado. Repara. Mas mesmo dessas 20 que pertencem ao domínio privado, do relator que estava ali a tentar confrontar, apenas 2 é que mais ou menos têm liberdade plena. E dentre essas 2, devo aqui repontar a Rádio Despertar. Porque não goza de qualquer interferência política, partidária ou de qualquer natureza que seja, naquilo que tem a ver com a sua linha editorial ou com o exercício das suas funções ou do ponto de vista organizacional ou funcional. Tanto o resto, a interferência é clara. Ora, mas, repara, ressalvo a Despertar e a Rádio Eclésia. Ressalvo. Agora, é preciso também saber que a imprensa é o quarto poder, como se diz. Um Estado não pode se sentir alérgico à crítica construtiva. E o país só avança mesmo com crítica construtiva. Não é mal de criticar. E, sobretudo, você está no domínio do exercício de uma função pública. Você é objeto de escrutínio por parte dos outros atores da sociedade. Você deve ser acompanhado e avaliado. Não é mal. Por que é que o presidente, neste mandato dele e no outro, só quer contar com pessoas que lhe falam bem? Por exemplo, o Vita, meu irmão, tem acesso direto a uma TV Zimbo, a uma TPA. O Elder Chute não tem. Quer dizer, porque o Elder Chute não fala aquilo que o seu presidente quer ouvir, mas fala aquilo que naturalmente o presidente deve ouvir. Porque o bom amigo não te fala o que você quer ouvir, mas deve te falar aquilo que você precisa ouvir para mudar de postura, com respeito naturalmente. O exercício da liberdade, quer de expressão, quer de imprensa, tem como limite o respeito à imagem, o respeito à reputação, o respeito ao bom nome, à honra das pessoas. E nisso nós estamos de acordo, porque é de respaldo constitucional. Mas impedir as pessoas de exercer livremente um direito fundamental, porque não é da minha simpatia ou da minha conveniência política, isso é um sacrilégio político sem igual.